Boa noite a todos. Queridos, há alguns dias, há algum tempo, na verdade, eu tenho percebido que o Senhor tem falado com a igreja em relação a identidade e propósito. Várias palavras. A Andréa trouxe uma palavra, se eu não me engano, no culto de mulheres, sobre identidade. Os jovens têm ministrado sobre identidade e propósito. Os adolescentes também, eles estão quase na mesma pegada. E eu tenho entendido que o Senhor tem algo a falar com a igreja nesse sentido. Eu queria que você estivesse abrindo a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 11, no versículo 24. Hoje, quando eu estava terminando de preparar essa palavra, eu comecei a questionar a Deus: Senhor, mas qual que vai ser o versículo que eu vou usar? Porque o Senhor me deu vários versículos, mas não me deu nenhum versículo para trabalhar em cima. E o Senhor me fez lembrar desse versículo. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre ele no decorrer do texto. E nós vamos entender. Eu entendi porque o Senhor colocou esse versículo aqui também. Todos acharam? Pela tradução que eu peguei, diz assim: afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? Eu quero trabalhar com os amados somente algumas partes desse versículo. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada. Sabe, queridos, eu queria falar um pouquinho sobre propósito. Só que para mim estar falando sobre propósito, eu preciso falar de identidade. Porque não tem como eu falar sobre propósito se muitas vezes nós não temos certeza da nossa identidade. Se muitas vezes nós não temos convicção de quem nós somos em Cristo. Todos nós conhecemos a nossa identidade humana. Se você pegar lá a tua carteira de identidade, que muitos escondem porque tem uma foto linda, maravilhosa nela, não é verdade? Mas se você pegar lá, vai constar lá o nome do teu pai, o nome da tua mãe, a tua data de nascimento. Vai constar lá o teu número de registro, a foto linda, maravilhosa, é claro, essa não pode faltar. Mas e quanto à nossa identidade celestial? Queridos, a nossa identidade humana aqui, ela é formada dentre várias características, eu separei 3. Características humanas, características genéticas, o meio, a sociedade na qual estamos inseridos e a nossa família. As características genéticas também é fácil, tá? Vou usar o meu exemplo porque eu sei que eu não vou ser processado por causa disso. Meu pai se chamava Isaac, a minha mãe se chamava Maria. Meu pai era moreno, minha mãe descendente de alemães. Aí, a coisinha linda aqui. Mas os meus cabelos são pretos, pele um pouco mais escura. Essas são as minhas características genéticas. O meio, a sociedade na qual eu sou inserido, ela determina os valores que eu tenho como certo e errado, ela determina a minha ética, a minha moral. Na família, dentro da família, nós aprendemos muitas coisas: compartilhar, dividir, ser grato, aprendemos o amor. Isso nos traz uma identidade enquanto seres humanos. Só que não é dessa identidade que eu quero falar hoje, que eu preciso trazer à tona hoje.
A identidade que eu quero trazer para vocês hoje é a nossa identidade como filhos de Deus. Mateus 3,17 diz assim: este é o meu filho amado, em quem me alegro. Quando Jesus foi ser batizado no Rio Jordão por João Batista, o Espírito Santo ele tomou forma de pomba, veio sobre ali onde Jesus estava e ouviu-se uma voz no céu dizendo: este é meu filho amado, em quem me alegro. Um pouco depois, se nós continuarmos a leitura, nós vamos perceber que Jesus, pelo mesmo Espírito, foi enviado ao deserto para ser tentado. Muitas vezes, nós temos algumas certezas, algumas convicções, mas a maior convicção que nós podemos ter como filhos de Deus é quando o próprio Senhor confirma a paternidade dele sobre as nossas vidas. E essa confirmação vem quando recebemos a Cristo e somos selados com o Espírito Santo. Quantos aqui receberam dons de cura? Quantos aqui receberam dons de falar em novas línguas? Quantos aqui receberam dons de discernimento? É uma confirmação da nossa paternidade, da nossa filiação em Deus. É uma confirmação de que Deus é o nosso Pai. E nós precisamos ter muita convicção disso, porque quando eu falo de propósito, eu preciso ter em mente que propósito é viver a vontade de Deus na minha vida. Um outro exemplo de identidade que eu quero trazer, ele está no Antigo Testamento, no livro de Daniel, no capítulo 3, nos versículos 15 até o versículo 18. Ali onde nós vemos Ananias, Misael e Azarias, também conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando o rei resolve fazer uma estátua para que fosse adorada, e eles não se dobram naquele lugar, e o rei fala assim para eles, finalzinho do versículo 15: qual é o Deus que poderá livrá-los da minha mão? É engraçado que Nabucodonosor não conhecia o único e verdadeiro Deus. Então ele pergunta isso para os três. E ali, no finalzinho do versículo 17, eles respondem assim: fica sabendo, ó rei, que o Deus a quem servimos poderá livrar-nos. Porém, se ele não nos livrar, nós não serviremos aos teus ídolos. Sabem, queridos, eles vieram de um povo conquistado, de uma nação que perdeu uma guerra. De nobres, eles se tornaram escravos. Escravos de uma nação estrangeira, com costumes diferentes, deuses diferentes, mas eles não se permitiram corromper. Eles sabiam muito bem quem eles eram. E hoje, será que nós temos essa certeza? Quem nós somos? Se eu perguntar para vocês hoje, há uns dias atrás eu estava conversando com o pastor Felipe dentro do escritório, e veio uma pergunta bem interessante. Por que eu sou cristão? Se eu perguntar para vocês hoje, por que vocês são cristãos? Não precisa me responder, pensa muito bem nisso. Você tem a resposta para isso? Você talvez pode até dizer, bom, eu sou cristão porque eu nasci dentro da igreja. Eu sou cristão porque os meus pais eram. Mas e você? Porque você é cristão. Agora eu queria falar para vocês um pouquinho sobre propósito. Porque nós já podemos ter uma noção da nossa identidade. Se você ainda não tem, eu quero te incentivar a buscar essa certeza da tua identidade em Cristo. Porque quando nós falamos de propósito, eu quero que vocês vão agora comigo lá para João, capítulo 15, versículo 16. É um versículo muito conhecido, muito batido. Eu usei ele na nossa macrocélula para falar algumas coisas que eu tinha experimentado
pela tradução que eu tenho, esse versículo diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes em meu nome, o Pai vô-lo conceda. Queridos, em cima disso eu queria trazer algumas considerações. A primeira consideração, a primeira coisa que eu observo nesse versículo é o seguinte: o Senhor me escolheu. Hoje de manhã aconteceu uma coisa muito engraçada em casa. O João foi lavar a louça e sem querer, ele quebrou um bol de louça. Queridos, era um bol novinho, mas tudo bem. Ele ia para o lixo. Aí, quando eu ouvi o barulho da queda, a Andréa foi lá e perguntou: o que quebrou, João? Nossa preocupação dele ter se cortado. Aí eu levantei e fui ver o bol. O bol é uma tigelinha redonda. E eu falei assim: ah, não, dá para consertar. A Andréa falou assim: ah, não, mas vai ficar tudo com marca de branco, com marca de consertado, vai ficar feio. Eu falei assim: mas mesmo assim dá para consertar. E pode ser usado. E na hora o Espírito Santo veio e me disse uma coisa muito interessante. Assim é Deus na nossa vida. Sabe, quando nós viemos para Jesus, quando Ele nos escolheu, querido, como nós estávamos? Cheios de marcas, trincados, rachados, quebrados, moídos. E ali Jesus, com paciência, com amor, nos restaurou, nos restaura e vai nos restaurando, até o dia que Ele nos chamar ou até o dia que Ele vir buscar a sua igreja. E ali eu ainda pensei assim: nossa, eu vou procurar uma cola com uma cor diferente um pouco para mostrar que ele foi quebrado na verdade, mas que ele pode ser utilizado novamente, que ele pode ser usado novamente, que ele vai ser usado novamente. Porque é assim que o Senhor faz conosco. O Senhor, Ele olha para nós e fala assim: filho, eu te escolhi, eu te amei, eu te amo. E o meu amor supera as suas imperfeições. Sabe, queridos, muitas vezes nós nos colocamos na presença de Jesus ali marcados, quebrados, trincados. E por incrível que pareça, o Senhor nos usa como ferramentas nas mãos dEle. Sabem, às vezes eu olho para a mangueira de jardim da minha casa, que normalmente ela costuma ficar no chão em um pedaço onde ela tem um pouco de terra, e a mangueira de amarela está marrom. E eu falo assim: Senhor, como a tua bondade e benignidade é grande, como a tua longanimidade é tremenda, porque mesmo eu, como essa mangueira, podendo estar ali sujo na terra, o que flui ainda é transparente e cristalino, porque provém do Senhor, não é contaminado. Queridos, o segundo princípio que eu vejo nesse texto é que o Senhor me escolheu com um propósito. O Senhor me criou com um propósito, não foi à toa. Sabe quando Ele diz assim: para que nós possamos produzir muito fruto. O propósito do nosso nascimento, o propósito da nossa criação, vai além de louvar e adorar o Senhor, de engrandecer o nome do Senhor, é produzir muito fruto. E nós só podemos produzir fruto se estivermos enxertados em Cristo, pois Ele é a videira verdadeira. Não tem outra maneira de produzir frutos, queridos, se não for por aquilo ali, pela cruz, através de Cristo. Sem Ele nós não podemos fazer nada. E aí entra aquele versículo de Romanos 11, 24. Quem mexe com agricultura deve saber que para a gente produzir mais rapidamente,
pegar uma árvore frutífera e produzir mais rapidamente, existe uma técnica que chama enxerto. Especificamente o limão Tahiti, o que eles costumam fazer para que ele produza rápido? Eles pegam uma raiz, um tronco de limão bravo, limão rosa, que eles chamam de cavalo, e pegam um galho, um broto do pé de limão Tahiti que já está produzindo e enxertam lá. Depois de um tempo, esse limoeiro que foi enxertado, ele vai passar a produzir o quê? Limão rosa ou limão Tahiti? Vai lá, quem se arrisca? Fala alto. Por que ele vai produzir limão Tahiti se ele foi enxertado num pé de limão rosa? Hã? É a mesma coisa conosco, nesse versículo de Romanos 11, 24. Queridos, nós somos oliveira brava. Oliveira brava não pode produzir azeitona. Oliveira brava não pode produzir uva. Mas em Cristo, o que nós produzimos? E detalhe, a palavra diz que nós fomos enxertados de modo antinatural. Queridos, olha que tremendo. Nós não estamos aqui ao acaso, nós não estamos aqui porque nós não tínhamos mais nada para fazer num domingo em casa. Nós estamos aqui porque nós estamos enxertados na oliveira verdadeira, na videira verdadeira. Às vezes dói ser podado, ser limpado. Tem uns pedacinhos cortados aqui, tem um pedacinho retorcido ali. Dói. Mas em compensação depois, quando começam a vir os frutos, queridos, é tremendo. Não há nada que pague. O terceiro princípio que eu posso aprender nesse versículo é que o nosso fruto deve permanecer. E ele permanece. Sabe, Salmo 1, verso 3, aquele salmo do homem bem-aventurado que teme ao Senhor. Todos nós conhecemos esse salmo. Ele diz assim, no versículo 3, que esse homem é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Os frutos permanecem, dão fruto no tempo certo. Sobre dar fruto no tempo certo, aconteceu uma coisa muito engraçada há anos atrás. Quando nós nos mudamos para o Nobre, era calçada, não tinha árvore nenhuma, e conversando com a Andréia, que árvore nós vamos plantar lá? Falei, eu gostaria que aqui na frente tivesse 2 ipês bonitos, maravilhosos, cheios de flores. Alguém aqui já plantou ipê em casa? Alguém aqui sabe quantos anos demora ipê para dar flor? O nosso começou a dar flor depois de 11 anos. 11 anos. E a Andréia falou assim, um dia, vamos cortar, não dá flor, só faz bagunça. Enche de folha o chão, fica uma coisa linda. E esse ano ele começou a dar flor. Sabe, queridos, o que eu aprendo com isso? Que se você ainda não deu fruto, busque no Senhor o teu tempo oportuno para você frutificar, porque nós precisamos frutificar. Frutificar é natural do ser humano em Cristo. E nós precisamos fazer isso com graça no coração. Não por uma obrigação, porque, não, Jesus me salvou, então agora eu sou obrigado a falar de Jesus para as pessoas. Queridos, isso é uma coisa tão natural. Receber Jesus para alguém aqui foi ruim? Alguém aqui teve experiências ruins depois de ter recebido Jesus? Não? Só experiências boas, né? Então por que a gente fica calado? Por que a gente fica quieto? A gente precisa perder essa mania de ser cristão 007, gente. Que só Deus e a gente sabe que é cristão. E olha lá que às vezes até Deus pode duvidar, hein? Mas é uma grande verdade. Muitas vezes nós somos cristãos para nós mesmos.
mas nós não levamos as boas novas do Evangelho às outras pessoas. E é tão fácil fazer isso. Queridos, o nosso fruto só vai permanecer se nós permanecermos em Cristo. Se nós permanecermos na cruz. Se a nossa fé estiver bem firmada, estiver bem alicerçada. E nós vamos ter a graça de ver esses frutos gerando frutos. Aqui, eu não sei se há pessoas, eu acredito que sim, pastor Udo, pastor Alu, pastor Satírio, talvez pastor Osmar, que são mais antigos na fé, João talvez, pastor Alexandre, que possa estar vendo os filhos dos seus filhos na fé já. Isso é tremendo. Você vê uma geração gerando outra geração, você vê uma ovelha gerando outra ovelha, você vê pessoas gerando pessoas sadias, você vê a igreja crescer. Mas eu não quero dizer a igreja, templo, quatro paredes. Eu quero dizer a igreja. Nós somos corpo. Quando eu estava preparando uma parte desse estudo hoje de manhã, o Senhor me levou a um versículo de Romanos 10, versículo 14, que diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? Queridos, há uns dias atrás, há uns domingos atrás, nós cantamos uma música que tinha esse versículo nela. Aquilo ali eu me senti no chão, porque eu falei: Senhor, é verdade. Como que nós podemos ensinar, como que nós podemos dizer para as pessoas te invocarem, se muitos não te conhecem? Porque muitas vezes eu tenho me calado, eu não tenho falado, eu tenho sido omisso, eu não tenho sido um bom filho, um bom cristão. Como, Senhor, que eu posso dizer, venha o teu reino, se muitas vezes eu me escondo e evito falar do teu reino? Queridos, nós precisamos voltar a ser igreja, não aqui dentro. Nós precisamos voltar a ser igreja da porta para fora. Uma igreja que vai atrás do perdido. Uma igreja que vai atrás daquele que não está desiludido. Uma igreja que vai atrás daquele que está enfermo. Uma igreja que vai atrás daquele que está preso. Em dado momento da vida de Jesus, ele falou isso, porque o Senhor me ungiu para libertar os cativos, para trazer consolo àqueles que não estão consolados. Queridos, essa pandemia veio para nos ensinar que é a hora de voltarmos a ser como a igreja primitiva era. A igreja primitiva, ela se reunia nas catacumbas em Roma. Quando eu li, tem um livro muito famoso que o nome do livro é As Catacumbas de Roma, antigo. Quando eu li esse livro, eu comecei a pensar: Deus, como que o povo poderia te adorar dentro de um mausoléu onde tinham cadáveres em decomposição? E eles se reuniam lá porque era o lugar mais seguro para eles. E quando eles saíam, sinais e maravilhas aconteciam. Queridos, é chegado um tempo onde a igreja precisa ser relevante.
É chegado um tempo onde nós precisamos ser relevantes, mas não aqui dentro. Nós precisamos ser relevantes lá fora. Aqui dentro sim, também faz parte, mas lá fora. Porque lá fora é quem está aquele que estão precisando daquilo que nós temos guardado aqui dentro. Às vezes eu brinco que Paulo ele fala da armadura, né? Lá em Efésios 6. Só que a minha já está meio enferrujadinha. Porque acho que ela não serve mais direito, de tanto colesterol acumulado. Muitas vezes, quando a gente acostuma a ficar no banco, a gente engorda. A armadura não serve mais. E a hora que você vai vestir ela, você se dá conta de que, opa, eu preciso fazer diferença de agora. Eu preciso fazer a diferença. Queridos, eu queria te desafiar nessa semana. Eu quero te desafiar a levar a igreja daqui de dentro para onde você está. Pode ser na escola, pode ser no teu trabalho, pode ser na faculdade, pode ser dentro da tua casa. Mas eu queria te desafiar. Eu quero te desafiar a levar uma palavra de consolo para alguém. Eu quero te desafiar a gerar frutos. Eu quero te desafiar a experimentar a sensação, como Paulo diz, das dores de parto, de gerar um filho na fé. Sabe, eu queria que vocês ficassem de pé agora. Eu vou estar encerrando por aqui, eu vou estar concluindo por aqui. Mas eu queria antes fazer duas coisas. A primeira, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Que está conosco hoje pela primeira vez? Se tiver, ergue a mão. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. E quero estender o convite, para não ficar apenas hoje. Venham mais vezes. Vai ser uma alegria tê-los conosco. Queria pedir para o grupo de louvor tocar uma música. Queridos, essa música hoje falou comigo de uma maneira tão única. E o Espírito Santo, ele me deu um versículo que eu tenho certeza que é para ser falado aqui. Eu só não sei para quem. No livro de Salmos há um verso que diz assim: floresça onde você foi plantado. Eu não sei porquê, o Senhor falou muito forte isso comigo. Floresça onde você foi plantado. Talvez você está pensando em desistir, talvez você está pensando em desanimar, talvez você está pensando em recuar, mas floresça onde você foi plantado. Permaneça, lute, insista. O Senhor não tem plano B para a tua vida, Ele só tem plano A. Floresça onde você foi plantado. Eu pedi para o grupo de louvor estar tocando uma música. E eu não quero pedir para você vir aqui à frente, mas eu quero pedir para que você abra o seu coração e escute essa música. O refrão dessa música diz que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. E é uma grande verdade. Porque quando você experimenta da presença do Senhor, quando você experimenta o toque do Senhor, a cura do Senhor na tua vida, em outro lugar você não consegue viver. Você muitas vezes até tenta, mas você não consegue simplesmente. Eu quero te pedir que você escute essa música e se derrame na presença do Senhor. Se você quiser vir aqui à frente, venha. Se você quiser se sentar, se sente. Tenha liberdade na casa do Pai. Mas o que eu quero é que você se derrame na presença do Senhor. Amém? Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, e eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua
tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, e eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, e não temerei na tua fumaça de glória, e eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Queremos nos render a Ti, porque, Senhor, nós experimentamos, Senhor, nós temos experimentado o que é viver no Santo dos Santos, Senhor, e nós precisamos tanto, Senhor, voltar para esse lugar. Pai querido, há tantas coisas que muitas vezes nos afastam de Ti, há tantas situações, Senhor, que muitas vezes nos levam para longe, fazem com que, Senhor, nós tenhamos vontade de buscar outras habitações, outros mares, outros lugares. Mas Jesus, só Tu tens as palavras de vida eterna. Oh Senhor,
Pai querido, eu clamo pela vida de cada irmão aqui nessa noite, Senhor. Que Tu possas, Pai, vir ao encontro do desejo de cada coração, Senhor. Que nós possamos, Pai, aprender o que é nos alegrarmos, nos deleitarmos em Ti, Senhor. Pai querido, obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado porque graças a esse amor nós podemos produzir frutos. Esse fruto, Pai, nós temos a certeza de que ele vai permanecer, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus eu te agradeço. Eu te agradeço por cada uma dessas vidas aqui. Que Teu Espírito Santo, Pai, seja derramado sem medida sobre as nossas vidas. Que nós possamos experimentar, Senhor, a Tua cura, a Tua restauração e a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pastor. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Ainda em pé, queridos, nós vamos orar por nossa nação. Há uma direção do pastor presidente da nossa denominação para que neste culto deste domingo, em todas as igrejas cristianismo, se levantasse um clamor por nossa nação. Nós temos eleições no próximo domingo, eleições que podem mudar a direção da nossa nação. E nós precisamos orar para que a vontade de Deus se estabeleça, para que a vontade de Deus seja feita. Nós temos um grande desafio e nós precisamos da interferência dos céus sobre a nossa nação. Precisamos da interferência de Deus. Eu creio que se o nosso choro, o nosso clamor, o nosso arrependimento, a nossa confissão agradar o coração de Deus, Ele virá ao nosso socorro. Então nós precisamos, como igreja, clamar ao Senhor, confessar o pecado da igreja brasileira, da liderança da igreja brasileira, e clamar para que a misericórdia do Senhor nos alcance. Precisamos. Vamos orar? Pai, nós reconhecemos que como igreja, Pai, nós distanciamos dos Teus estatutos, dos Teus princípios, das Suas verdades. Nós permitimos a relatividade, a relativação de tantos valores e princípios. Nós permitimos, ó Deus, tantas aberturas, tantas concessões. Nós te pedimos perdão, Senhor. Perdão por toda a liderança brasileira que se contaminou. Perdão por todo membro da igreja brasileira que se contaminou com bolotas do inimigo. Pai, tem misericórdia da nossa nação. A Tua palavra diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, num passado tão próximo, no palácio onde os principais governantes da nação moravam, se levantou altares a muitos deuses estranhos. Atualmente é levantado um altar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, por favor, gere em nós o verdadeiro arrependimento por tanto comprometimento errado que houve da Tua igreja. Nós estamos diante do Senhor confessando e clamando: vem ao socorro da igreja brasileira. Que cada cidadão desta nação, os que estão no Brasil ou fora dele, que votarão no próximo domingo, que possam fazer aliançados com o Senhor, ouvindo do Senhor a direção correta de como fazê-lo, recebendo do Senhor o discernimento. Tem misericórdia da nossa nação. Nós te clamamos: visita-nos, ó Deus, e traga o refrigério que a nação precisa. Traga a solução, o destino que a nação precisa. Nós estamos nas Tuas mãos, Senhor, e reconhecemos que precisamos de uma interferência sobrenatural. Senhor, cega, faz calar o inimigo do Senhor nesta nação.
Que sejam envergonhados aqueles que se levantam contra o teu nome. Que sejam envergonhados aqueles que se levantam contra o teu evangelho. Que sejam envergonhados e destruídos aqueles que se levantam contra a tua igreja na nossa nação. E que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja adorado nesta nação. Nós te louvamos por teu cuidado e favor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.